Voltamos, né? Hoje nossa live é sobre restauração com o Sávio da nossa paróquia. Vamos ver se agora ele consegue entrar aqui na nossa live, vamos adicionar ele na conversa, né? Estamos aguardando ele aqui, que nós vamos falar sobre restauração. Nós que somos da paróquia Imaculada Conceição. Nosso pároco é o Padre Fabrício. Vamos ver se ele vai aparecer agora aqui para que eu possa... Só aguardando agora o Fábio. Vamos ver se o Sávio vai entrar. Então, se acessar aí a live, vamos ver se agora ele consegue. Tive que derrubar, voltar novamente. Vamos lá, só aguardando o Sávio entrar. Aí, agora sim o Sávio entrou. Nós vamos iniciar a nossa conversa finalmente. Vamos ver se o Sávio agora responde. Estou só aguardando o sinal. Aí o Sávio já vai entrar. Aí, Sávio, agora sim, boa noite. Boa Consegue me noite, ouvir Daniel. bem? Boa noite. Oi? Consegue me ouvir bem? Não, estou ouvindo bem, sim. É que eu dava com a dificuldade aqui, que eu nunca tinha usado o Instagram, isso quer saber. Ah, sim, não, tranquilo, acontece. Então eu derrubei para não perder tempo, porque o Tá Instagram é certo. contato de tempos, né? Boa noite, seja bem-vindo, né? Obrigado por você ter Obrigado. aceitado conosco sobre o seu trabalho hoje, sobre restauração, né? No início da primeira transmissão, eu já tive uma apresentação, que você fez vários trabalhos na nossa comunidade, né? Conta pra gente um pouquinho da sua história, como você começou a trabalhar com restauração, como a restauração entrou na sua vida. Então, a restauração entrou na minha vida através do Padre Fernando. Ele precisou de alguém para reformar as cadeiras do altar e começou a perguntar lá e a minha mulher falou, o meu marido faz todo tipo de serviço, porque toda a vida eu gostei de arte, gostei de trabalho manual, né? Trabalhei a minha vida toda, 34 anos com mecânica, e nessas folgas que eu tinha, eu fazia alguns cursos, fiz curso de pintura em tela, e gostava de trabalhar com marcenaria. Aí, né, depois de aposentado, eu não sabia o que eu ia fazer, aí surgiu essa oportunidade na minha vida aí, eu fui estudando cada vez mais, me aperfeiçoando, procurando já o que eu tinha já de bagagem, né? E Uhum. acrescentando pesquisa para poder melhorar o trabalho, né? Não, isso é legal, né? Já dou os parabéns para você que as imagens que eu já vi restaurado que você mandou para mim foi, olha, dignas de perfeito mesmo. Nem Obrigado. percebo antes e depois, né? Então, o objetivo é a gente ter essa melhoria contínua, né? Você Sim, nunca pode estar satisfeito com o seu nível, senão você fica estagnado, né? Você tem que sim. procurar ver quem faz, como faz, né? E sempre pesquisar materiais, ferramentas, acrescentando coisas novas. Conta pra gente um pouco assim, quais as principais técnicas? Como você pega uma imagem para restaurar, a primeira coisa que você faz? Como que você vai descobrindo as cores? Como você vai conseguindo detalhes assim? Conta um pouco pra Então, gente. primeiro tem que saber o que quem está te contratando o serviço, o que quer? Que se quiser ela igual uma original, aí vai ter que pesquisar que tipo de tinta que foi feito. Se não, aí eu já melhoro ela. E o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com materiais que é, não são usuais de pintura em estátuas de gesso. Porque normalmente a estátua de gesso, com o passar do tempo, a umidade ela vai desplacando a tinta, vai trincando, vai descascando, né? Então, o Sim. trabalho que eu faço é para isso não acontecer mais. Como tive uma oportunidade de, uma época, eu trabalhar com pintura de moto, fazia restauração de moto. Então, pintura automotiva eu conhecia bastante. Então, eu Sim. introduzi materiais de pintura automotiva nas imagens. Então, eu faço uma selagem da imagem do gesso para ela não receber umidade e já fica uma base para mim poder trabalhar com as tintas. Aí, sempre batendo foto para ficar idêntico,
né, o que estava, quando é uma restauração total. Agora, quando é uma restauração parcial, aí não vou mexer no que está pronto, eu vou só fazer o pedaço que foi quebrado e copiar ali as cores, tudo. E ainda tem uma outra característica que eu faço nas imagens que eu restauro. Eu aplico 3 camadas de verniz automotivo, que ele tem uma resistência até à gasolina, e depois eu aplico um verniz sem brilho para sumir o efeito do brilho, para aí não fica aparecendo. Então, vai praticamente plastificar a imagem. Além dela ter uma proteção do gesso para fora da tinta, ela vai ter uma proteção de fora para dentro também. Legal. Aí, se a pessoa tiver a foto da imagem como ela era, você pega a foto. Se ela não tem, você pesquisa na internet uma imagem parecida, alguma coisa do tipo? Então, ontem eu pintei uma imagem que ela estava toda errada, as cores. Da pesquisa que eu fiz, a imagem estava toda errada. Era Uhum. as cores, quando o santo ele teve uma vida que teve martírio, ele tem normalmente um manto vermelho. Aí, da superação do martírio, ele vai ter uma peça também de roupa verde. Então, algumas mensagens que a própria roupa do santo tem, assim como na liturgia também tem ali as mensagens que a cor do hábito do padre ali, né? Você conhece bem como é que funciona isso. As imagens também têm isso. É um Imagens pouco de história também nas imagens, né? Não, e sempre quando eu vou pintar, eu pesquiso o porquê de cada coisa. A imagem era São Judas Tadeu. Aí ele tem uma lança com um machado na mão, e isso não tinha. Aí também foi feito. A pessoa acrescentou. Uhum. Então, você que também, o Padre Fabrício, até quando sugeriu você falar com a gente, né, para insistir. Você que ajudou também a fazer o relógio, não foi? O sino. Conta para mim como é que foi esse trabalho. Você Então, pesquisou, isso, sabia, para buscar ferramentas, algumas coisas do tipo assim? isso já tinha conversado desde a época do Padre Fernando. Já era já Já uma vi lá vontade dele atrás. quando ele descobriu que eu era praticamente a minha profissão. Trabalhei 34 anos com manutenção mecânica e fazendo peça de máquina. Então, aí eu Certo. falei para ele isso, ele falou, não, vamos fazer. Só que na época ele estava trabalhando com a reforma da praça, e eu fui ajudar ele na reforma. Até eu fiz os bancos da praça, eu instalei os postes, aí bastante bastante trabalho também de acompanhamento lá na obra da praça. Depois com o Padre Fabrício também acompanhei o Fernando. Aí o Padre Fabrício, alguém para vir ver, o padre já tinha conversado com o Padre Fernando e eu já analisado o porquê que o relógio parou tanto tempo parado. Ele ficou parado 20 anos. Aí eu já sabia o porquê que ele tinha parado e, e aí teve que fazer umas modificações no sistema lá de acionamento do relógio e ele funcionou durante 2 anos. Agora, na pandemia, que alguém foi lá mexer, arrumar a hora que a pandemia, a igreja fechada, não tinha condição de eu ir lá. E para o relógio funcionar, eu tive que adaptar um dispositivo de pré-carga. Então ele já fica já praticamente acionando o sistema, que são 2 torres, e são 40 metros de tubo para transmissão de uma torre para outra, que a máquina fica numa torre do lado direito, do lado esquerdo da igreja. E ele transmite para o outro lado. E são 40 metros de tubo com 8 conjuntos de engrenagem. É muito peso.
Aí eu adaptei um sistema que ele já faz uma pré-carga e o relógio trabalha sem fazer força nenhuma. Porque quando eu fui analisar o relógio lá, ele estava com as engrenagens todas com os dentes deitados. Ainda bem que ele era feito de um material que podia voltar, foi rebatido e voltou, aproveitou toda a parte mecânica dele. Mas agora, do jeito que ele trabalhou 2 anos desde da restauração, ele vai trabalhar mais 80 anos. Mas ele tem uma característica agora lá. Para você arrumar a hora dele, você só pode avançar o ponteiro. Se você tentar voltar, você está brigando com peso de uns 15 quilos lá. Então não acaba dando problema. Aí deu problema, alguém foi mexer lá e deu esse problema. E aí ele travou um cabo de aço lá e queimou um motor que faz... Ele tem um motor que 3 vezes ao dia ele dá uma corda, vamos dizer assim, nessa pré-carga. E esse motor queimou. Agora, como a igreja está fechada, eu não vou subir lá sozinho, que é perigoso. São 20 metros de altura lá, é muito alto, e trabalhar sozinho nesses espaços assim, é perigoso. Então, eu estou esperando aí uma oportunidade aí de ter alguém para ir lá comigo, ou quando a igreja reabrir, para o seu João acompanhar lá, para arrumar, para ele voltar a trabalhar. No começo você estava falando, essa imagem deu uma travada aí na internet, né? Deu. Mas eu achei que você tivesse refeito toda a engrenagem do relógio. Agora que você explicou que você criou um processo lá, né? Para não forçar tanto o peso do relógio, Então, né? Na passagem, uma torre. A primeira vez que eu fui lá, que é assim, quando você vai dar corda num relógio de pêndulo, né? Que é aqueles de parede, tem sempre um peso de pendurado. E lá tem também. É um peso lá de uns 50 quilos. E esse peso de 50 quilos, ele já estava já com 100 quilos e não estava conseguindo fazer o relógio funcionar. Por causa desse sistema. Aí eu pesquisei, essa empresa que fabricou esse relógio, ela é uma empresa brasileira, que era lá dos anos 40, 50, e esse relógio ele tem em vários locais do Brasil, sabe? E todos os locais que tem é diferente daqui, é uma torre só, sabe? Não tem esse negócio de 2 torres, então ele não tem esse peso gigante aí. E ele tem que estar fazendo manutenção, lubrificação constante. Aí eu até, aonde as engrenagens trabalham com mais velocidade, eu coloquei ele para trabalhar com óleo submerso, então ele fica lubrificando diariamente. Então, sem problema de lubrificação. Vai durar uns 80 anos. Né? Pode falar. Não, aí vai durar por mais 80 anos, né? Essa lubrificação que vai constante ali interna. Olha, pelo que eu pesquisei desse relógio, ele normalmente ele dura uns 50 anos trabalhando. Depois da primeira restauração, aí ele dura mais uns 20, 30. Então é uma máquina muito forte, né? Mas então, do jeito que está aqui, ele vai durar muito mais, porque se ele já tinha trabalhado já uns 20, 30 anos, sem desgaste. Teve partes lá que eu tive que fazer polimento para aliviar a folga, para ele trabalhar mais leve, porque uma máquina que não dá desgaste. Muito, muito boa a máquina, viu? Isso é bom, né? Percebe-se que vai durar, né? Vai. As coisas antigas duravam mais do que hoje mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. É um patrimônio também, né? É uma relíquia, uma coisa que não tem para você, vou lá comprar, não tem. Isso aqui é uma relíquia. Uma relíquia está muito bem cuidada, né? Está bem cuidado, vamos procurar manter sempre, né? Tem que manter, mas praticamente ele não dá manutenção. Tem que só... Eu vi nas fotos também que você está fazendo um pouco de restauração lá na igreja de São Sebastião em Cachoeira, ou você já terminou o processo lá? Então, a igreja de São Sebastião eu fiz 2 trabalhos. O primeiro eu fiz um trabalho de restauração das vias sacras. É uma via sacra que na época, eu acho que foi o Padre José que comprou, o Padre José que teve aqui na Matriz, ele foi de lá também. Aí ele comprou uma via sacra, nossa, espetacular. O negócio você pode procurar que você não acha. É uns quadros aí
quase uns 80, 90 centímetros de tamanho de quadro, com tudo imagem em relevo, muito bem feito. Aí ele não era uma imagem, era um quadro em branco. Aí o padre Rivelino pediu para restaurar e fazer a pintura, já combinando com a igreja, né? E agora, recentemente, agora na pandemia mesmo, lá ele pediu para restaurar o Cristo do altar, que é uma imagem de 3 metros de tamanho, muito bonita a imagem. Aí ele estava fazendo a restauração do altar, ele chamou para eu fazer essa pintura dessa imagem lá. Ficou muito Que satisfeito. ele trocou todos os objetos do altar também, né? Ele trocou tudo, ele revestiu o altar inteirinho de madeira para combinar com o resto da igreja, né? Para dar aquela harmonia, para não ficar muito bagunçado, muita informação, né? Não combinando. Então ele está fazendo uma harmonia. Porque quando você entra num lugar desse para rezar, você tem que ter uma coisa bonita para você ver, porque ali tudo é representação divina, né? Porque o artista, quando ele vai fazer alguma coisa, com certeza ele tem uma inspiração divina. Tem que ser harmônico e leve, porque senão, como você falou, né? É muita informação para você ali e você acaba não concentrando, né? Não pode. Ô, Sá, estou perguntando aqui para a gente aqui na live, né? Para voltar na questão do relógio, a parte do sino lá, né? Como que é a ligação do relógio com o sino, com as badaladas? Se há um processo? Ali na matriz existe, em cada torre, numa torre existe 3 sinos que eles são independentes do relógio. Eles são tocados ali com corda, né? E para missa, casamento, normalmente. E os manuais, né? Que a gente fica tocando a corda. Isso. E existe um relógio, um sino específico para o relógio. Então, o relógio ele tem um mecanismo que de meia em meia hora ele dá uma badalada e cada hora ele bate quantas vezes aquela hora. Até eu estava preocupado de, quando restaurasse, o pessoal reclamar que à noite, né, meia-noite vai dar 12 badaladas, né, e não é tão baixo, né. Mas, graças a Deus, não teve esse problema, não. Já estava premeditado, já colocar alguma coisa lá que, a partir de 10 horas, o sino sair fora e o relógio continuar trabalhando e não ter as badaladas. Mas ninguém reclamou, deu tudo ok. Pelo contrário, o pessoal gostou muito, foi só elogios, né? Pelo contrário, o pessoal gostou muito. Então, é uma coisa que reclamaram que o som estava abaixo do sino. Mas eu até aumentei a força da marreta lá para bater no sino, é que na época, antigamente, quando ele foi colocado, não tinha automóvel, né? A cidade era de terra, o chão, então você ouvia o sino lá do relógio lá para o mercado afora, né? Tudo quase na cidade inteira. Também uma quantidade de gente na cidade também, né? O movimento que tem, igual você falou, de carro, tudo, né? É outra realidade também, né? Uhum. Mas tem algum trabalho que você fez de restauração que você gostou mais de fazer? Olha, é uma pergunta muito difícil, porque eu gosto de tudo que eu faço. Gosta de todos, então. Não teve nenhuma que marcou mais ou aquela que deu mais trabalho para você? Olha, o que dá trabalho é pintar via sacra. Porque essa do Padre Rivelino lá, por exemplo, cada quadro é de 6 a 10 figuras de pessoas, estátua. E são 14 quadros, né? Então é muito trabalho. Se multiplicar, né, de 6 pessoas em cada quadrinho, multiplicar por 14. Então, vai longe. Aí eu gosto de estar variando o serviço, sabe? Faz uma coisa, faz um trabalho de marcenaria, faz um trabalho de pintura, faz um trabalho de serralheria, de mecânica, elétrica, e vai variando. Mas quando pega um serviço assim, que a via sacra é praticamente quase todos igual, né? Aqui atrás tem até uma imagem aqui que é da via sacra da matriz, tá vendo? Sim, tô vendo, deu para ver. Então, essa da via sacra da matriz. Então, aí foi feita uma preparação ali na base, com uma pintura, uma tinta dura,
aí depois vem com a tinta para poder fazer o desenho, porque, na verdade, a pintura que eu faço, ela é um desenho, sabe? Se pegasse Uhum. e colocasse num quadro, ele ficaria um quadro, você veria tudo. O que a gente vê nas imagens aí é que é uma tinta só na roupa, uma tinta só na pele. O pessoal não trabalha sombra, não trabalha detalhe. É muito difícil. Então, esse é Eu um acho que eles querem diferencial. acelerar o processo, vão de qualquer jeito, né? Porque esses detalhes de sombra, trocar de pigmentação, isso que dá mais trabalho também, né? Por exemplo, no rosto. No rosto, eu uso cinco, seis tons de tinta misturadas para poder dar o tom da pele e vai dando uns quatro ou cinco diferentes claridade, mais escuro, mais claro, entendeu? Não é uma coisa assim, vamos pintar igual pintar uma parede, não, senão fica parecendo uma assombração, né? É, fica feio, né? Principalmente o olho. O olho é uma coisa muito detalhista, né? O olho, se não tiver cuidado, eu acho que estraga todo o trabalho, né? Então, o olho é uma parte, porque normalmente qualquer um que vai conversar, ou mesmo você vai olhar um retrato, é o olho que você vê primeiro, né? Então, o olho, Uhum. além do branco, o branco do globo, dentro da íris são pelo menos quatro tons de tinta, ainda tem em volta da pálpebra um rosado que todo mundo tem ali, o rosado isso tudo é feito, todos os detalhes são feitos. Então, aí o cérebro da gente, ele não informa para a gente, mas ele passa aquela informação. Nossa, isso aqui está bonito, né? Mas é esses detalhes que faz diferença. O cérebro, ele capta tudo isso. Sim. Né? Uma vez eu fui numa fábrica, né? Foi até engraçado. O corpo estava perfeito, mas quando eu vi o olho, o nariz, eu desisti na hora. Falei assim, tá muito feio. É difícil. Na indústria, eles colocam numa bancada lá 20 imagens e vai com uma pistola de tinta, cada uma de uma cor, já vai pintando cada ponto ali. Então, já sai um monte de imagens iguais, né? Não é igual Sim. pintar uma a uma, pincel. Nossa, são tantos tipos de pincel, uma variedade imensa de pincel. Até há pouco tempo eu descobri como recuperar o pincel, porque o pincel ele vai abrindo assim os fios, aí você não consegue usar mais. E eu descobri como que faz para voltar ele no lugar, porque tem pincel que, falar para você, tem que ter coragem de comprar, que é mais de R$ 50 um pincelzinho. Senão Uma não vez eu fica estava bom. Uma vez eu estava pesquisando, nem era para essa live faz tempo já, sobre pincéis, nem lembro por que até. Aí eu estava olhando que tem mais de 100 tipos de pincéis, né? É pincel para determinada tinta, para determinado material que você vai usar, né? Um pincel, às vezes, para o gesso não serve para o metal, né? Tem umas coisas meio assim, né? Vai depender do acabamento, do filete que você vai fazer, né? Tem que ter um pincel com a ponta fina, mas que ele, no corpo dele, ele vai carregar a tinta, porque ele tem que funcionar como uma caneta, né? E tem Sim, né? detalhe ali que tem que fazer, não tem como, se não fizer perfeito ali, a linha sair mais grossa, mais fina, não fica bom. Então, Mas além de tudo isso aí tem que ter uma mão também, né? Que se a mão não tiver o dom, aquela coisinha leve para fazer assim, não adianta nada ter um excelente pincel, uma excelente caneta, né? então, Isso aí você isso tá até de parabéns. é com a prática, né? Eu desde criança eu gostava muito de desenhar, então já vai desenvolvendo Uhum. essa habilidade de desenho que facilitou muito. Uhum. Na época que eu fui fazer aula de pintura em tela, me ajudou muito eu já saber desenhar, porque aí é trocar o lápis pelo pincel. Foi muito bom, Sim, né? gostei muito Eu fiz aula com a professora Elizabeth, nunca mais vi ela, mas é uma pessoa que eu vejo que ela é ativa na cidade, ela é voluntária lá nas Irmãzinhas, lá, de também ensinar arte para as meninas lá, mas foi a professora Elizabeth. Eu não sei Mérito para desenhar ela também. uma árvore, eu não sei desenhar. Você tinha comentado comigo sobre a caneta de criação em 3D. Eu nunca tinha ouvido falar. Como funciona? Como que é isso aí? Então, essa caneta eu ganhei.
da namorada do meu filho, até ele mora em Houston, deve estar assistindo a live agora. Uhum. E ela viu que eu trabalhava com essa variedade de coisa, aí resolveram lá comprar essa caneta de... É uma caneta de impressão 3D, porque tem a impressora 3D que você vai no computador, faz lá no software, já você coloca o que você quer fazer, a impressora faz sozinho. Mas o que eu tenho usado nas imagens, ela é uma caneta que você coloca um fio de plástico e ela vai derretendo na ponta e, como se fosse a caneta sair a tinta, ela vai saindo o plástico derretido. Aí você vai esculpindo o que você quiser com plástico. Ele sai e já vai esfriando e já vai endurecendo. Então, as imagens menores ou imagens que têm mão assim, o santo para fora, ou então uma criança que sempre tem impacto e quebra, aí eu faço essa parte com plástico. Aí reveste com massa, então isso não vai quebrar mais. Fica muito bom. Então, eu tive que investir em aprender a fazer escultura, porque sempre vem imagem faltando pedaço, né? Faltando mão, faltando pé, às vezes vem faltando até pedaço do rosto. Ou então vem uma imagem muito feia, muito mal feita. Foi semana retrasada, eu fiz um trabalho lá para a Catedral de Lorena, que era uma imagem, acho que pesava uns 50 quilos mais ou menos, que ela fica na frente da mitra de resina. E precisava mexer na escultura dela. Então, pelo que eu já tenho praticado, foi bem fácil de ficar a imagem, uma apresentação melhor do que, principalmente, que era o rosto da Nossa Senhora que não estava adequado. Aí o padre lá tinha autorizado, já tinha falado, ele tinha falado que não era uma imagem histórica, que era uma imagem recente, que podia eu fazer alguma alteração se eu quisesse. Aí eu fiz, mandei para ele, ele aprovou, aí foi feita a pintura e ficou satisfeito. Nossa, que legal essa parte que você falou da caneta aí. Mas a caneta veio de lá, você falou que foi a namorada do seu filho. Mas você consegue aqui em Cruzeiro, não, no Brasil, sim, esse Tem, plástico, tem caso sim. não acabar, para. Tem. Ela até não é uma coisa muito cara, não. Ela custa numa faixa de R$ 100, que para material Ah, de pintura não é caro, porque não é, cara. até algumas tintas que eu gosto de trabalhar, quando meu filho vem, ele mora em Houston, quando ele vem de lá, eu peço para ele trazer tintas de lá para mim, porque as tintas que eu uso aqui custam a faixa de R$ 70, R$ 80 um tubo, mais ou menos um tamanho de pasta de dente pequeno. Então aí de lá vem muito mais barato. Porque, Ah, sim. infelizmente, a qualidade está relacionada com preço também, né? Sim, é muito mais, né? Você tinha falado que você trabalha com gesso, marcenaria, assim, né? E tanto, como você disse, também não tem uma preferência nesse tipo de trabalho, não. Sempre é o mesmo, assim. Você gosta do trabalho, não tem uma preferência também. Seja no Não, não, gesso, não marcenaria. tenho preferência, não. A mesma alegria que eu vou trabalhar com gesso, eu trabalho com madeira, eu trabalho com resina, eu trabalho com metal, porque eu tô tranquilo, tô fazendo uma coisa que a minha vida inteira isso foi um hobby, né? Uhum. E de repente você vai começando a fazer mais e vai melhorando cada vez mais, né? Aí começa a história de, além de ter feito o curso para poder aprender direitinho, a gente fazer pesquisa de material e vai fazendo teste, igual o trabalho que eu faço de restaurar cálice, ostensório, sacrário, peças de metal. É uma coisa que não tem quem faça. Não, não pode procurar na internet aí quem faz, não tem quem faça, porque é um serviço muito específico, são ferramentas muito específicas, ferramentas que eu mesmo criei de polimento e técnica, e vai somando o que aprendeu a vida inteira
e de repente deu num resultado muito bom até, que olha, parece brincadeira, mas a propaganda de boca a boca que o pessoal que eu faço trabalho, vem gente de São Paulo trazer trabalho para mim aqui, gente que nem conhece, chegou a vir peças aqui de estado do Rio, lá do litoral ali, de Paraty, agora Zeu, para mim, né? Então eu fico satisfeito de saber que o pessoal está confiando. Voltou. Tinha dado uma travada Ah, aí. Então não sei sim, se você você tinha perdeu falado que eu que tem tinha. peças do Rio de Janeiro, né, do litoral do Rio. Então, veio peças de Paraty para me restaurar aqui, peças do Museu de Paraty lá, algumas peças de prata. Né? Às vezes eu fico até Bom, a surpreso, melhor porque propaganda é o boca a boca, e agora com a internet, né, facilita mais ainda, né? Boca a boca mais a internet. é, 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 você falou que é difícil achar mesmo, porque quando eu trabalhava numa secretaria de uma paróquia, uns 10 anos atrás, eu e o pároco, na época, que era o Monsenhor Luiz Carlos, a gente procurou mesmo um restaurador, a gente foi até para Minas, no Jardel Rei, de dois. Alô, voltou? Agora voltou. Internet que deve estar caindo. Então, você Então, eu falou estava falando do trabalho de restauração mesmo de casas, que é difícil. Que não, quando eu trabalhava com o senhor Luiz Carlos, a gente tentou, a gente foi até em Minas, tentar achar quem conseguia restaurar uns casas antigos que tinha na época aqui na Santa Cecília, a gente não conseguiu achar mesmo. o pessoal fica surpreso do resultado que fica. O pessoal pensa que até eu faço cromagem, mas não é não, é polimento mesmo. Até vem muita Sim. peça de prata, porque a prata ela oxida também, né? E eu faço um Uhum. trabalho de polimento e aplica uma proteção que ele não oxida mais, ele fica bonito aí até só se Até. alguém bater ou lavar com aquela bendita esponjinha verde que aquilo lá arranca até cromo de. Nossa. Eu não sei que o pessoal usa isso para nesses objetos, né? Eu vejo, uma vez eu falei para a pessoa, não usa essa esponja, mas a pessoa teimosa usou, eu falei, tá, então vai. Vai na Não, fé, não então. pode. É. Não pode. Essas Mas coisas assim já são mais. na minha casa aqui, eu tenho uma sala de entrada da casa que ela fica sempre cheia de coisa. Então, às vezes, tem tanta peça de igreja, tipo, às vezes tem dois ostensório, tem sacrário, tem cálice, patena, e tem. Eu tô lá embaixo com um baldaquino lá do Padre Fernando, lá, que é uma coisa maravilhosa. Ele tá feio, mas vai ficar muito mais bonita, mas tudo peças que não existe mais. É uma relíquia que a paróquia tem e, E eu restaura que fica, né, para as outras gerações e vai ficando, né? vai ficando. Hoje em dia, hoje você está trabalhando com o quê? Qual a sua peça hoje que está restaurando? Você tem alguma que você está trabalhando nela hoje? Fala um pouco para gente. Então, eu estava fazendo a pintura do São Judas Tadeu e do São João Batista, que é lá de Ah, Piquete. é de piquete também. E estava terminei a imagem de São Francisco Xavier, que é uma imagem grande, grande, que é uma imagem de relíquia lá da paróquia deles lá. A imagem estragou, não conseguiram alguém para restaurar. Na época alguém restaurou, ficou muito ruim. Aí eles compraram uma imagem menor para poder substituir, e essa imagem ficou encostada. Porque os restauradores
vamos dizer assim, de fama, é muito caro. Não sei se quando você foi para lá, São João del Rei, você viu que é muito caro. Então, às vezes, vamos dizer assim, compensa você procurar comprar uma outra imagem nova e dar um tempo ali para ver se você cria coragem de pagar. Mas eu, como o meu objetivo não é totalmente o financeiro, é atender mesmo. Então, o que, que eu penso? Eu sou aposentado, eu tenho um quintal grande, vou chamar alguém para limpar o quintal, eu vou cobrar uma diária aí de um pintor que vai pintar a minha casa, ou de alguém que vai capinar o quintal. Então, para mim, eu estou satisfeito. E cobrindo os custos, né, que eu tenho com materiais, com energia, ferramenta. Eu tenho muita ferramenta. Se não tiver ferramenta, você acaba perdendo tempo. Nem É bom o, também que você acaba podendo investir em ferramentas, em tintas, né? Pincel. mas o que eu tenho feito de escultura não usa formão, usa só máquina, só serra, turbina e ferramenta rotativa, e é um ganho muito de tempo, né, e facilita. Me adequei bem com esse trabalho. Até já fiz escultura de aventurando, escultura de anjos, um sacrário todo esculpido, ficou muito bacana. Fiquei Uhum. satisfeito, tá? Estou ficando cada vez mais satisfeito com essa área que eu tenho feito. É legal, né? Você gosta, tem um hobby, vai sempre aperfeiçoando cada vez mais, né? Então, e aí, como na igreja você conhece bem, é muita variedade de coisas. Então, quando vai fazer uma restauração, tem sempre ali um, um genuflexório para arrumar, ou o sacrário que está feio, ou o cálice, ou a imagem, ou um banco que quebrou. Então, serviço é Sempre tem. bastante. Isso não. É bastante. Você via essa via sacra que está aí, que era da matriz, ela Uhum. ficou encostada lá por muitos anos mesmo. Aí, na época, o padre Fernando chegou a comprar uns quadros lá e colocar lá para ver se Sim. procurava alguém para poder fazer. Mas para você mandar para uma empresa que fabrica, eles vão cobrar muito mais, porque o trabalho para você pegar uma peça que está com um pedaço quebrado, ou ela está até quebrada inteira. Então, o trabalho é muito maior do que você fazer uma nova. Só que, se fazer uma nova, você não está resgatando aquilo ali que é da comunidade, é uma peça histórica para aquela igreja, para aquela comunidade, né? É um valor cultural, né, que tem na peça, né? É. Tem Então, história por trás da peça. Comprar uma nova é isso, fácil, né? Mas não, isso. não tem aquela história por trás de tudo que já foi vindo em cima daquela peça. Então, é uma grande responsabilidade você não mudar as características daquilo, porque as pessoas conhecem, né? As pessoas conhecem a Conhece. imagem, né? Às vezes eu faço uma modificação que a peça, você vai olhar e fala, nossa, essa peça voltou para cá, mas ela está tão bonita, né? Está tão bonita pintada nova, mas a pessoa não vai nem saber que foi feita modificação ali. No, no- não vou modificar a pessoa, mas é como se fosse Sim. um Photoshop que foi feito, né? Que melhorou bastante. Até Dá uma lá melhorada. em Cachoeira, quando eu fui pintar o Cristo do altar, eu tinha feito numa foto a modificação que eu ia fazer no nariz do Cristo lá. Autoriza a fazer, olha como é que vai ficar melhor, né? Vai ficar parecendo mais com o Cristo do que estava, né? Mas não, na tinta a gente consegue até fazer modificação, mas chega um ponto que não dá. É igual uma maquiagem. A maquiagem muda, mas chega uma hora que vai ter que ter uma cirurgia plástica ali, né? Né? Só a cirurgia plástica resolve a situação, né? É. Ué, a gente Inclusive, viu para a imagem do Nosso Senhor Morto, né? Que você restaurou na Imaculada, né? Na matriz, né? Ela ficou completamente diferente também, né? Hoje ela então, consegue ficar até presa na cruz, né? mas lá eu não mudei nada, foi só tinta. Então, mas a tinta que você já deu uma outra característica, né? Dá a impressão que é até uma Porque imagem nova para você é, ver. É isso que você falou da maquiagem, né? ficou bem diferente mesmo.
ficou muito diferente. Até a história da pintura dessa imagem. O padre Fabrício pediu para mim, Sávio, pega aquela imagem lá, que ela tem uns quebrados lá, tá faltando dedo, né? Tá faltando, tá quebrado o braço, a articulação do braço quebrado. Arruma para nós lá. Então, eu entendi que arruma para nós era arrumar e pintar, né? Aí, Sim. quando ele, depois de uns 3 dias, ele falou para mim assim, depois que você arrumar as articulações, eu vou levar lá para São João del Rei para pintar. Eu falei assim, então vai pintar de novo, porque ela já está pintada. Já estava pintada. Aí tem que tirar. Então, mas não tirei a base da tinta, entendeu? Eu fiz por cima. Então, se alguém for restaurar lá, nossa, tem que restaurar como foi feita, né, originalmente. Então, a tinta de base está lá. Alguém se raspar vai ver lá que está lá as cores, tudo direitinho, não mudou, está tudo lá preservado, vamos dizer assim, né? Não tem nada Reserva. destruído, não. Não, o bom do restauração do restaurador é isso, né? Não perde as características, né? Melhora, mas deixa lá, né? As características original, a cor base, essas coisas tudo, né? É igual ali do altar de Santo Antônio, tem o São Francisco. É, agora Voltou? voltou. Não, no altar de Santo Antônio eu pintei o São Francisco. Ninguém vai notar que ele foi pintado. Eu mantive ali as cores, as mesmas características, que já era uma imagem muito bonita. Não precisava mudar, era só mesmo arrumar o que Não, estava mas também se fizer uma estragando. mudança muito radical, muito drástica, a pessoa percebe, até acha que nem é aquele santo, né? Pensa que é outra imagem, né? Então, tem algumas que precisa, né? Eu, Uhum. eu até tinha mandado uma foto para você de uma imagem de São João Bosco e São Benedito, que eu fiz É, você para o mandou. Padre Murilo. Era muito diferente, né? Ela ficou Uhum. parecendo que é uma estátua de cera até, né? Parecendo duas pessoas de verdade. Ficou muito bacana, ele Sim, ficou bem muito diferente. perfeito. Aliás, Ficou bem ele bacana. confia, ele confia no meu trabalho. Eu fiz para ele 2 genuflexórios lá. O sistema que eu trabalho com marcenaria também é um pouco diferente, porque a vida inteira eu trabalhei com mecânica, né? Então, as peças que eu faço de marcenaria para a igreja, ela não tem encaixe de madeira. É tudo encaixe metálico por dentro, com barra, com porca, parafuso, coisa pesada mesmo, que pode subir 2, 3 em cima, que ele não vai quebrar. E fica A tudo durabilidade é embutido, maior também. fica muito bom. Dura É mais porque mesmo. quando a gente não é, vamos dizer assim, profissional, qualquer um que chega e fala assim, quem que fez isso? Ah, foi lá o Sávio, ou foi o Daniel. Todo mundo vira inspetor de qualidade. A pessoa vai começar a procurar defeito, vai vir, vai dar uma sacudida para ver se ficou firme, né? Então, Primeira é coisa, por faz é aí. sacudir, bater, Não tem jeito. faz o teste, né? Vira o ISO 9001, né? É mais ou menos por aí. Né? Você também que pintou nas bandeiras da festa do Divino, né? Festeiro. Então, Padre na Fabrício. época ele pediu para pintar uma bandeira do Divino. Aí eu pintei a primeira, ele mandou eu pintar mais 14. As bandeiras que fazem a visita nas casas lá do Divino, bandeira de cetim, né, foi eu que Uhum. pintei. Então, Sim. eu não sou um desenhista, vamos dizer assim, rápido, tudo, não, é tudo técnica, sabe? Nem tá, É que esse ano a festa foi cancelada, né, por causa da pandemia, mas a ideia era fazer mais umas 3, mais 5 a 10 bandeiras mais. então, E ele, você livrou para esse ano por causa da no ano passado pandemia. ele já pediu, eu não consegui fazer para ele, mas aí o próximo ano vamos fazer. É, a gente vai tentar fazer, que a ideia é fazer mais bandeiras para aumentar o número de visitas também, né? É. Interessante que a bandeira que eu pintei para ele, a tinta seca tão rápido
que não dá tempo de atravessar o tecido. Se você olhar atrás da bandeira, que é de cetim, você não vê a tinta que atravessou, ela não chega a molhar e fica de um lado só da bandeira. Da bandeira, Eu, só um lado. eu fiz a pintura com aerógrafo. Sabe? Uhum. Aerógrafo é uma mini pistola, como se fosse uma caneta. É quase um grafite, né? Então aí você vai no spray ali pintando, depois vem dando uns retoques só com o pincel, a tinta seca muito rápido, porque é tinta automotiva também. Sim. Ô, Sávio, vai estar quase dando a hora da gente terminar a nossa live, né? Com o Instagram, daqui a pouco ele derruba sem falar. Deu uma hora, né? Que é o limite dele, ele já derruba a live. Queria agradecer a você por ter aceitado falar com a gente, apresentar um pouco do seu trabalho, né? Agradecer todo o trabalho que você tem prestado também na nossa paróquia, nossa comunidade Imaculada Conceição, né? Muito obrigado por você ter tendo com a gente aqui. Daniel, eu que agradeço. Imagina, eu não me achava nem em mérito de participar de uma entrevista dessa que fosse tão relevante para. Não, mas é assim, todo o trabalho de restauração é muito relevante, né? Ajuda a pessoa não só a restaurar a sua fé, como também é uma parte cultural de uma cidade, né? Como relógio, além da fé da igreja, a parte cultural também, né? E as pessoas também às vezes quer saber quem fez, né? Sim, é uma forma E, também de apresentar, né? e Quem fez todo esse trabalho. qual foi o caminho que eu tomei para poder chegar nesse ponto. Mas quem tem vontade é procurar uma aula, uma orientação, não é ir fazendo por conta e não para poder estragar alguma coisa, mas também não pode ficar com medo de fazer e não ficar bom, porque das primeiras coisas que eu fiz também não ficou bom, né? Você tem que ir Sim. fazendo, né? E faz, tenta de novo, copia. Então, depois essa nossa live vai ficar no nosso canal no YouTube, né? Até no Instagram. Se você quiser deixar um contato, se alguém que tiver alguma imagem em casa, ou conhecer alguém que tenha uma imagem que seja restaurada, quiser entrar em contato com você, como é que faz? Pode ser pelo Instagram, pelo Facebook. Fala Ah, aí para a pelo pessoa que Facebook é possa mais entrar em fácil, contato né? com você. Acho que Uhum. pelo Qual que é o Facebook seu Facebook? entra na Messenger. Uhum. Sávio Gonçalves. Sávio Gonçalves, né? Sávio Gonçalves. Então, isso, quem, se você tiver aí uma imagem que queira restaurar ou conhece alguém, entre em contato com o Sávio, aí, ó. Sávio Gonçalves aí pelo Facebook, que ele entra em contato, vocês vão conversando e pode restaurar a sua imagem aí. Sávio, muito obrigado por você estar com a gente mais uma vez, sabe? Deus abençoe seu trabalho, continue que iluminando, que Deus ilumine sempre suas mãos para estar continuando esse trabalho seu aí de restauração. Muito obrigado, boa noite para você e até uma próxima live aí. Tá legal, Daniel. Muito obrigado. Eu que agradeço. Deus abençoe também os seus trabalhos lá na paróquia, é muito importante. Amém. Tamo junto aí. Valeu, obrigado, boa noite. Boa noite. Aí, gente, hoje a nossa live foi com o Sávio, né, restaurador de muitos trabalhos, não só na paróquia Imaculada Conceição, como de outras paróquias e outros lugares, como ele mesmo falou na live. Né, encerramos hoje a nossa quinta live, né, nesse nosso projeto novo. Agora a gente volta nas lives semana que vem, na próxima quarta, às 20 horas, com o mês vocacional. O nosso convidado da semana que vem vai ser o Padre Anderson. Ele vai falar com um pouco de nós entrando no mês vocação sobre vocação, sobre tudo, né? Vai ser um trabalho muito, um bate-papo muito gostoso com o Padre Anderson na semana que vem. Então, gente, um abraço, fique com Deus, obrigado a você que esteve conosco aqui. Boa noite, até mais.